Nós ministramos uma palavra na quinta-feira e o Espírito Santo me incomodou de trazer essa palavra e compartilhar com você que não pode estar aqui na quinta-feira. Compartilhar com você hoje, porque é uma palavra muito importante. Nós estamos falando sobre coragem. Coragem nesse tempo de pandemia, coragem diante dos desafios, coragem diante da luta, coragem diante de tudo o que você está passando. Nós precisamos de coragem. Amém? Nós precisamos de coragem. E quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus se refere sobre coragem, você acha alguns textos falando sobre coragem, tenha coragem, seja corajoso. Nós encontramos alguns textos falando sobre coragem. Mas qual é o contrário de coragem? O contrário de coragem é medo. Quando você é dominada pelo medo, e quando nós vamos para a palavra de Deus, e quando a gente pode observar quantas vezes a palavra de Deus fala sobre medo, tem mais de 100 textos na palavra de Deus falando sobre medo. Não tema, não te atemorize, não desista, mais de 100 textos falando sobre o medo. Então, nós começamos a entender que quando nós estamos ministrando sobre coragem, nós precisamos tirar o medo do coração das pessoas. Quando Deus fala sobre coragem, toda a preocupação de Deus é o medo que domina o teu coração, é o medo que te impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quantos querem viver o que Deus tem para a sua vida? Vou te falar uma coisa, isso é só para corajoso. Para viver o que Deus tem para a nossa vida é só um ato de coragem. Amém? A bem da verdade, pastor César está aqui hoje à noite. Olha, fica em pé aí, bonitão. Você pode aplaudir a vida do pastor César? Glória a Deus. É um cara corajoso. Dengue, Covid, tem que ter coragem ou não tem? Para estar ali levantando a mão e dando glória a Deus. É, querido. Nós temos que ter muita coragem. Sabe por que você tem coragem para viver o que Deus tem para você? Porque o que Deus tem para você não é pequeno. O que Deus tem para você não é medíocre. O que Deus tem para você, humanamente falando, você não consegue fazer. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para nós como igreja, como corpo vivo de Cristo, é algo grandioso, é algo tremendo. O que Deus tem para nós não é algo natural. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural, é algo grande, é algo tremendo, é algo que você humanamente não pode fazer. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio da coragem de Deus, você vai fazer tudo aquilo que Deus tem para você. E a sua vida vai ser transformada, a sua casa vai ser transformada, o seu trabalho vai ser transformado, aonde você chegar vai haver transformação, a nação vai ser transformada pela sua coragem. Só alguns que creram. Uau! Querido, é disso que Deus busca, é isso que Deus procura. É isso que Deus procura, pessoas corajosas, pessoas ousadas, pessoas que estão dispostas a ver o grande de Deus mesmo no meio da tempestade, a ver o grande de Deus mesmo no meio da dificuldade. Deus não muda, queridos, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E quando nós falamos que Deus não muda, o grande de Deus para a sua vida é quando está tudo bem, é quando tem uma tempestade, é quando você está feliz, é quando você está chorando, é quando você está bem financeiramente, é quando está passando por dificuldade financeira. O grande de Deus não muda na sua vida por causa das circunstâncias. Aquilo que Deus tem para você não muda. Pastor César, o que Deus tem para a sua vida mudou nesse tempo de Covid? Não mudou, querido. Não mudou. Deus não deixou de cuidar, nem mais, nem menos dele. O cuidado de Deus sobre a vida dele permaneceu o mesmo. Querido, o grande que Deus tem para fazer na tua vida não vai mudar, entenda isso.
Entenda isso, o grande que Deus tem para a tua vida não muda por causa das tuas emoções, não muda por causa do teu medo, não muda pelas dificuldades, não muda quando você está feliz. Esse é o propósito de Deus, e nós precisamos, queridos, entender essa verdade. Nós precisamos entender que nós não podemos ser dominados pelo medo, amém? Não podemos. O medo, querido, ele existe, ele é real, e nós temos que trabalhar com ele o tempo todo na nossa mente para não sermos destruídos. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias 17, 7 e 8. Coloca aí para mim. Jeremias 17, 7 e 8. Mas eu abençoarei. Quem está falando aqui? É Deus, é o Senhor, é o Senhor. O que ele está falando? Mas eu abençoarei. Quem quer ser abençoado? Amém? Mas tem uma condição. Vou te falar uma coisa. Todos querem ser abençoados, mas nem todos serão abençoados. Nem todos serão abençoados. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutos. Quem que o Senhor vai abençoar? Quem confia nele. Quantos querem ser abençoados? Quem confia no Senhor? Amém? Então você vai ser abençoado. Posso ouvir um amém bem alto? Aleluia, glória a Deus. E esse é o desafio, querido. Esse é o desafio de Deus para as nossas vidas. E o tema da nossa palavra hoje é coragem para atravessar a tempestade. Coragem para atravessar as diversidades. Coragem para vencer as tuas emoções. Coragem para vencer as mentiras do diabo. Coragem para atravessar tudo aquilo que se levanta contra você e quer te impedir de confiar nas bênçãos de Deus. Se você não tem medo, se você confia, você vai ser uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e vai frutificar. Não vai ter medo da seca, não vai ter medo da chuva, não vai ter medo do frio, não vai ter medo do calor, porque você confia, é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas e tudo que você for fazer vai dar certo. Amém? Em nome de Jesus, queridos. E aí, eu queria estar destacando alguns pontos, para que você possa entender sobre isso. Qual é o propósito da tempestade? Como eu devo lidar com os problemas? Como eu devo me comportar na situação difícil? O que eu devo fazer? Amém? Vamos ler o texto aí. Eu queria ler o texto com vocês. É um texto que todo mundo conhece. Um texto de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Quando Pedro anda sobre as águas. Amém? Esse texto é um texto bem conhecido, todos nós conhecemos. E ele tem princípios tremendos a respeito do seu comportamento como filho de Deus diante do problema, diante da tempestade, diante das emoções, diante da mentira. Você precisa saber como a Bíblia de Deus fala para você, filho de Deus, se comportar para você ter a vitória. Amém? Vamos ler o texto. Logo, Marcinho, depois afasta aqui um pouquinho para mim, só para eu não tropeçar nisso aqui. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Quem falou para os discípulos entrarem no barco? Jesus. Jesus falou para os discípulos entrarem no barco, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. O barco já tinha ido, já tinha passado um tempo, e o barco já estava no meio do lago, os discípulos lá no meio do lago, e Jesus lá no monte orando.
e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, e quando os discípulos estavam no meio do lago, o que aconteceu? Uma tempestade. Quem mandou os discípulos entrarem no barco? E houve uma... Uau! Uau! Vamos entender sobre isso aí. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados. Os discípulos viram quem? Jesus. Jesus andando em cima das águas. O próprio Jesus chegando para se encontrar com os discípulos. Olha a reação dos discípulos. Ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! Gritaram de medo. Quem os discípulos viram? Jesus. E eles se apavoraram. É um fantasma, meu Deus, é um fantasma. Como pode, gente? Como pode ver o próprio Jesus e achar que é um fantasma e ser dominado pelo medo? Segura aí. Nesse instante, Jesus disse: coragem, coragem, sou eu, não tenha medo. Vira aí e fala para o teu irmão: meu irmão, coragem, não tenha medo. Amém? Aleluia. Então Pedro disse, agora o Pedrão, esse Pedro é maluco. Esse Pedro é maluco. Olha esse cara. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Agora olha como Pedro queria encontrar Jesus. Vê se esse cara é maluco ou não é. Manda que eu vá, mas eu quero ir, Jesus, andando em cima da água até onde o Senhor está. Que loucura, queridos. Pedro deu uma viajada, ele falou: eu vou, mas eu quero ir. Olha como ele quer ir encontrar Jesus. Ele quer ir andando sobre as águas. É o cara. Próximo. Venha, respondeu Jesus. O que Jesus falou? Venha. Olha a palavra, olha o poder da palavra. A palavra é poderosa. Quando você escutar a palavra, te prepara. Amém? Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco. Esse Pedro é top demais. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Ficou com o que, igreja? E começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, quando? Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, os dois, quem? Quem está aí do seu lado? Uau! Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, queridos, eu quero destacar algumas verdades que nós precisamos entender, que nós precisamos guardar no nosso coração, para podermos ser como Pedro, para podermos ter essa ousadia, para podermos no meio da tempestade, entender que Jesus não muda por causa da tempestade, é a tempestade que tem que mudar por causa de Jesus. Quem aqui tem Jesus no coração? Então para de pedir para Jesus mudar a tempestade, começa você a falar para a tempestade: tempestade, muda! Porque se Jesus está dentro de você, e você chega diante de uma tempestade, ou a tempestade chega em você, não é a tempestade que vai te mudar não, é Jesus que está dentro de você, que vai mudar a tempestade. Quantos creem nisso? Amém? Então vira para o seu irmão, então fala: meu irmão, na próxima vez, manda a tempestade parar. Amém? Em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos aí, dentro desse texto, é que mesmo andando com Jesus, tem tempestade.
Amém? Jesus falou para os discípulos entrarem no barco, os discípulos obedeceram, entraram no barco. Quando os discípulos chegaram no meio do mar, começou uma tempestade. Jesus, mesmo andando com Jesus, vai ter tempestade, porque o que Jesus vê o Pai fazer, ele repete. O que Jesus aprendeu com o Pai, ele vai fazer também, porque ele aprendeu com o Pai. E se ele aprendeu com o Pai, é bom. E um dia Jesus foi mandado para o deserto. Quem mandou Jesus para o deserto? O Pai. Por que o Pai mandou Jesus andar no deserto? Porque o Pai queria tratar o coração de Jesus. Então, queridos, Jesus, Filho de Deus, foi enviado pelo próprio Pai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Pelo diabo. Então, queridos, eu tenho que entender que mesmo eu andando com Jesus, vai haver tempestade. Olha aí o versículo 22 e 24, o que o texto diz? Coloca aí para mim. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Jesus falou para os discípulos irem para o barco, os discípulos obedeceram e no meio, querido, no meio veio uma tempestade. No meio veio uma tempestade. Então, querido, nós precisamos entender que mesmo andando com Jesus, vai haver tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus quer nos adestrar para a batalha. Jesus quer nos tornar forte. Jesus quer nos dar estratégias. Jesus quer nos dar sabedoria. Jesus quer nos ensinar a vencer todas as lutas, querido. Querido, nós estamos diante de um Deus de batalha, de um Deus de guerra. Quando nós falamos que somos cristãos, é porque nós temos um Cristo dentro de nós. E um Cristo dentro de nós. E sabe por que esse Cristo está dentro de nós? Porque Ele venceu a maior batalha. Ele venceu a batalha da morte. Ele venceu a morte. Sobre a morte Ele triunfou. Sobre a morte Ele foi vencedor. E se nós somos cristãos e temos esse Cristo dentro de nós, dentro de você tem um Cristo de batalha, dentro de você tem um Cristo de guerra. Você não recebeu um espírito de medo, um espírito de covardia, você recebeu dentro de você um espírito de poder. Um espírito de poder, um espírito de poder. Você tem poder, querido. Muitos conhecem o cristianismo, muitos se dizem cristãos, mas poucos conhecem o Cristo. Queridos, quando você recebeu Cristo e você recebeu a coragem, a ousadia, o poder desse Cristo também veio dentro de você, para assim como esse Cristo venceu, você também ser um vencedor. Essa é a questão, queridos, essa é a questão, esse é o desafio. C.S. Lewis, ele fala uma frase muito forte, mas verdadeira, coloca aí para nós. Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente não lhe aconselho o cristianismo. O cristianismo não é para fracos, o cristianismo não é... O cristianismo cura, o cristianismo liberta, o cristianismo renova, o cristianismo refaz, o cristianismo opera milagres, mas o cristianismo não é para fraco, não é para derrotado, não é para medroso, não é para acanhado. O cristianismo é para aqueles que querem andar em vitória. É para isso o cristianismo, queridos. Você era fraco antes do cristianismo. Você era derrotado antes do cristianismo.
Você era dominado pela tristeza antes do cristianismo. Você andava com pessoas erradas antes do cristianismo. Você era influenciado antes do cristianismo. Mas quando o cristianismo chegou em você, quando Cristo habitou em você, as coisas velhas passaram, a vergonha passou, a humilhação passou, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Você é uma pessoa nova. Você é outra pessoa. Aquela velha pessoa derrotada não existe mais. Olha para a pessoa que está do teu lado. Está vendo? Fala: uau, o que o cristianismo fez com você? Uau! Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Então, quando nós enfrentamos a tempestade, nós temos que entender que nós temos esse Cristo dentro de nós. Cristo tem um propósito na tempestade, queridos. Ele quer te libertar do medo, Ele quer te fortalecer, Ele quer que você esteja em constante... Sabe por quê, queridos? Nós estamos lutando o tempo todo, sim ou não? Você está lutando por você, você está lutando pelo seu casamento, você está lutando pelos seus filhos, você está lutando para que uma pessoa conheça Jesus e seja libertado. A bem dessa verdade, dentro dessa intenção de estar lutando por alguém, o Espírito Santo me falou que tem pessoas aqui, você está lutando pelo seu cônjuge. Você está lutando pelo seu cônjuge. Você quer que seu cônjuge tenha uma experiência com Deus. Você quer que seu cônjuge se entregue a Deus. Está pesado esse jugo, você não está quase aguentando. Mas Deus manda te dizer, Ele entrou nessa batalha. Ele entrou nessa batalha. Tem pessoas lutando por outras, não só necessariamente pelo cônjuge. Você está lutando por alguém, você está lutando por um filho, você está lutando por um amigo, mas você está quase desistindo. Não desista. O Cristo que está dentro de você entrou nessa batalha e Ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Então, queridos, nós estamos sempre lutando. Lutando pela família, lutando por um filho, lutando por um amigo, lutando para alguém encontrar Jesus, para que essa pessoa possa ser salvo. Quantos tem aqui que estão lutando para que alguém possa ser salvo? Levanta a mão. Amém. Se você não está lutando para que alguém possa ser salvo, o cristianismo não está vivo dentro de você. A bem da verdade, se você está aqui hoje, quem está aqui hoje porque alguém lutou por você? Olha que coisa linda. Você pode aplaudir essa pessoa que lutou por você? Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo essa verdade. Alguém lutou por mim. Alguém lutou por mim. Uma mãe, quem tem aqui uma mãe que orou por você o tempo todo, se ajoelhou por você, que nunca desistiu de você? Aleluia! Alguém lutou por você. Uma semente entrou dentro de você, o fruto foi a salvação. Deus te chama hoje para ser um cristão que luta, que guerreia e que lute para tirar alguém do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Essa é a característica da igreja, esse é o seu posicionamento. No meio da luta, no meio da guerra, esse tem que ser o seu posicionamento. Está lutando para que alguém conheça Jesus. Amém? Mas em tudo, Deus está nos ensinando, Ele está nos adestrando para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Repete comigo, a tempestade vem sim, o dia mau chega para todos. Agora fala bem alto, mas Deus tem promessas. Amém? Bota aí o texto para mim, Efésios 6. Olha a promessa de Deus aí para você. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Cada vez mais o quê? Forte. Não é cada vez mais medroso. Não é cada vez mais reclamão. Não é cada vez mais desanimado. Não.
tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem, o quê? Firmes, para ficarem firmes. Vira aí para o seu irmão e fala: meu irmão, você não é uma gelatina. Concorda comigo? Amém? Para ficarem firmes contra quem, querido? Não é firme contra o seu cônjuge, não é firme contra o seu filho, não é firme contra o seu chefe, não é firme não, é firme contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Você está lutando contra o inferno. É verdade. Não é contra o seu cônjuge que você tem que lutar, não é contra o seu filho que você tem que lutar. É por isso que você não vai desistir dessa pessoa, porque não é contra ela que você está lutando. Você está lutando contra aquilo que domina a vida dela, amém? Em nome de Jesus. Por isso pegue agora a armadura que Deus lhes dá, assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal. Fala com seu irmão: meu irmão, o dia mal chega, mas você vai estar preparado, amém? Quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Amém? Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Isso é o que Deus te promete. Deus promete isso para aqueles que confiam e obedecem a Ele e estão prontos para a batalha. Quantos aqui estão prontos para batalhar? Amém, querido? Amém. Esse é o desafio de Deus. Ele quer uma igreja que esteja pronta para a batalha. Que exército lindo que eu estou vendo aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender para lidarmos com a batalha, com a tempestade. 2. O medo distorce sua visão, seu entendimento. Cuidado com as suas emoções. Quantas vezes, querido, quantas vezes você já ofendeu alguém por causa da raiva ou por causa da mágoa? Mas você no fundo amava aquela pessoa e você não queria fazer isso, mas por causa das suas emoções você ofendeu quem você amava. Nós temos que ter cuidado, querido, com o medo, que assim como a raiva, assim como a mágoa, faz você ofender a pessoa que você ama, o medo distorce a tua visão, o medo contamina a tua coragem, o medo desvirtua o teu caminho, o medo contamina o teu propósito. E nós temos que ter cuidado, querido, nós temos que ter cuidado com o medo. E como os discípulos, não foi diferente. Olha o que o medo fez com os discípulos. Bota aí, o 26, versículo 26 e 27. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram: é um fantasma, gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Quantos aqui querem ver Jesus? Uau! Agora deixa eu te falar uma coisa, cuidado para quando Jesus bater na tua porta e você abrir e você dar de cara com ele, cuidado para você não se assustar, cuidado para você não se apavorar, cuidado para você não bater a porta na cara dele de novo. Querido, quantas vezes a gente aconselha aqui as pessoas e as pessoas chegam machucadas, magoadas, traumatizadas, enganadas, traídas. E nós temos que ter uma grande luta, um grande embate para convencer a pessoa que nós estamos falando é a verdade, que a verdade é a palavra, que se ela acreditar ela vai ser liberta, ela vai ser transformada, mas a dor é tanta, o medo é tanto, o machucado foi tão grande, que nós temos que ter uma luta com ela para convencer ela daquilo que nós estamos falando, que é verdade. Os discípulos estavam no meio da tempestade, eles estavam apavorados, eles estavam lutando pela própria vida, eles estavam com risco de vida.
E quando Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus, eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados. Sabe, queridos, nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. As suas emoções vão mentir para você. As suas emoções vão te enganar. Muitas vezes você... Outro dia eu estava aconselhando um casal. O casal discutiu, o casal brigou. E o cônjuge estava falando comigo: ah, mas por que eu fiquei assim? Ah, mas por que eu fiquei assado? Ah, eu falei assim: você está assim porque você foi ofendido, não foi? Ele falou: sim, fui. Aí eu falei para ele: quem que foi ofendido? Você, a sua carne que foi ofendida, ou o seu espírito que foi ofendida? Foi o seu orgulho que foi ofendido, ou foi o seu espírito que foi ofendido? Querido, quando nós nos ofendemos, quando nós nos machucamos, é a nossa carne que é machucada. É o nosso orgulho que foi ferido. Eu já tive o meu orgulho ferido. E eu tenho certeza que todos vocês também já tiveram um orgulho ferido. Mas quando Deus fez o casamento, quando Deus planejou o casamento, eu não lembro de Deus ter pego a fórmula dele para o casamento e colocado na fórmula do casamento: orgulho ferido. Não lembro. Não lembro. E aí o que é ferido, o que é machucado, é o meu orgulho, é a minha vaidade. É a minha vaidade, e isso me impede de ver o Espírito Santo falando no meu espírito: perdoa, renuncia a você mesmo, negue-se a si mesmo. Você não consegue ouvir o Espírito falando dentro de você, ele está lá gritando, ele está lá falando, mas a mágoa é tanta, o machucado é tanto, a dor do seu orgulho ferido é tanto, que você não consegue ouvir o Espírito Santo. Aqueles discípulos estavam à beira da morte, desesperados. Jesus veio ao encontro deles, e eles se assustaram, e eles se apavoraram. Eles estavam dominados pelo medo e pensaram estar sós. Quantas vezes você se sentiu solitário? Quem aqui já se sentiu solitário? Levanta a mão. Amém? Você se sentiu solitário porque o seu sentimento falou para você que você estava solitário. Mas o que Jesus fala para você? Eis que estou convosco todos os dias. Quem está falando a verdade? O seu sentimento ou Jesus? É Jesus. É Jesus que está falando a verdade. Mas se você escutar os seus sentimentos, você vai se sentir solitário. A pessoa que se suicida, queridos, a pessoa que tira a própria vida, é porque ela para de escutar Jesus, e ela escuta mais a dor, ela escuta mais a voz da alma, e ela para de escutar Jesus. Você nunca foi solitário, Jesus nunca te abandonou, assim como não abandonou os discípulos. Eu e você nunca vamos estar sós. Não dê ouvido aos teus sentimentos. Você não se guia pelos teus sentimentos, você tem que andar em nome de Jesus, pela fé na palavra de Deus. Esse é o desafio, queridos, e esse foi o desafio dos discípulos, Não deixe o seu medo, o seu cansaço, a mágoa te impedir de ver Jesus. Sabe por quê? Jesus te fala: filho, perdoa. Filho, não deixe que a ofensa te impeça de ouvir a minha voz. E a bem da verdade, eu creio que o Espírito Santo está falando isso com algumas pessoas aqui hoje. Para de ouvir a voz da ofensa, para de ouvir a voz daquele que te ofendeu, para de ouvir a voz da traição, para de ouvir a voz da decepção. Começa a ouvir a minha voz. Começa a ouvir a minha voz. Começa a ouvir a voz de Deus. Libera o perdão e você vai sair do meio da tempestade. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você vai ouvir o que Jesus falou para os discípulos: coragem, coragem, não
tenha medo. Você pode fechar os teus olhos aí agora? De tantas vozes que você possa estar ouvindo, ouça Jesus te falar agora: meu filho, coragem, não tenha medo, eu estou com você. Se você crê que Jesus está com você agora, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Terceira coisa, a tempestade tem um propósito. Querido, quando Deus enviou Jesus para o deserto, Jesus passou uma tempestade. E Deus tinha um propósito em enviar Jesus para o deserto. Deus queria trabalhar a carnalidade de Jesus. Jesus era carnal, sim ou não? Era gente igual eu e você. E Deus queria trabalhar a natureza carnal dele, ensinando ele a não ser dominado pela fome, ensinando ele a não ser dominado pelas necessidades da carne. Por isso que ele foi para o deserto. Jesus levou ele para o deserto para ele ter convicção da paternidade dele. Deus levou Jesus para o deserto para Jesus não ter dúvida sobre quem adorar. Então, Deus tinha um propósito em levar Jesus para o deserto. Quando você for para uma tempestade, quando você estiver no meio de uma luta, quando você estiver no meio de uma batalha, não fique só preocupado em sair dessa luta, em sair dessa tempestade. Quando você estiver no meio dessa tempestade, se preocupe em ver aquilo que Deus quer te ensinar, aquilo que Deus quer te mostrar, aquilo que Deus precisa tratar no teu coração. Tem coisa no nosso coração, querido, que só é tratado quando a gente vai para a tempestade, quando a gente está lá no meio da bagunça, quando a gente está lá no meio da guerra. É só nessa hora, quando tudo se acaba, quando os recursos se acabam, é que Deus consegue tratar o nosso coração, e Deus sabe disso. E foi por isso que Jesus mandou aqueles discípulos para o lago, para passar por uma tempestade, porque Ele tem propósito na tempestade. E um dos propósitos que Jesus tem na tempestade, primeiro propósito, é que você confiar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Olha o versículo 29. Aqui é Jesus falando. Jesus falou para Pedro: venha. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus falou: venha. E quando Jesus fala, tudo que sai da boca de Jesus é a palavra. É a palavra. Esse venha foi a palavra que saiu da boca de Jesus para Pedro. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Jesus falar para você, obedeça. Aquilo que estiver escrito na palavra de Deus, creia. Creia. A dificuldade das pessoas hoje em obedecer, em crer, é porque elas querem entender a palavra através da razão. Elas querem uma explicação óbvia, uma explicação lógica, uma explicação terrena, para entender aquilo que é espiritual. Quantos aqui já viveram um milagre? Olha que coisa linda. Agora, nenhum de vocês é capaz de vir aqui e explicar esse milagre, porque milagre não tem explicação. Milagre é a graça de Deus sobre a nossa vida, e graça não se explica, milagre não se explica, se vive e se glorifica a Deus. Se vive e se glorifica a Deus. Então, querido, nós temos que confiar incondicionalmente na palavra de Deus. Pedro obedeceu. Para obedecer a palavra de Deus, você não precisa entender, você precisa ter fé e obedecer incondicionalmente a palavra de Deus. Quem crê nisso, diga um amém. Amém, queridos? Nós precisamos disso. A grande dificuldade é porque as pessoas querem entender o sobrenatural, querem entender o milagre, elas querem uma explicação, querido. Milagre não se explica. Milagre se recebe, milagre se vive e milagre se glorifica a Deus. Esse é o desafio, queridos. Esse é o desafio, não é? Então, querido, se Deus falou, se está na palavra, não discute, simplesmente obedece. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Quantos aqui são pais? Amém?
você vai fazer de tudo para o seu filho te obedecer, sim ou não? Não é verdade? E Deus da mesma forma. E Deus da mesma forma. Olha o que diz o texto aqui em Salmo 32. O Senhor Deus me disse, olha o pai falando, olha o papai falando para você que é filho, olha o papai falando, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Deus vai te guiar, Deus vai te orientar. Isso é a palavra, é a palavra. Agora, olha a observação que ele faz. Não seja uma pessoa sem juízo, não seja cabeça dura, não seja um cabeção como o cavalo ou como a mula, que precisa ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Muitas vezes, Deus permite coisas na nossa vida para que a gente possa obedecer. Às vezes a gente passa luta, situação, às vezes a gente passa momento difícil, às vezes a gente atravessa verdadeiras tempestades, porque Deus vem falando com você, Deus vem te orientando, Deus vem dando a dica, Deus vai dando a deixa, mas o teu coração está obstinado, teu coração quer porque quer. Deus tem que colocar cabresto, Deus tem que colocar cabresto, e por amor, fala comigo, por amor, Ele coloca. Fala amém. Essa é a verdade, queridos. Esse é o desafio. O segundo propósito de você na tempestade é tirar você da zona de conforto. É tirar você da zona de conforto. Olha o versículo 29 aí. Olha o que Jesus disse. Venha, respondeu Jesus. Pedro, saindo do barco. Saindo da onde? Pedro, saindo do barco, começou a andar em cima das águas. Querido, presta atenção aqui, vamos pensar. Qual é o lógico? Você está no meio de uma tempestade, você está dentro de um barco, o pau está quebrando do lado de fora, Satanás está se levantando, demônios estão se levantando contra você está sendo traído, sendo enganado, você está sendo machucado, a tempestade está do lado de fora, você está no barco. Qual é o lógico? Você permanecer no barco ou você sair do barco? Se você sair do barco, não tem opção, você vai morrer. O barco, racionalmente falando, é a sua zona de conforto. O barco é o seu lugar de segurança. Mas o que Jesus falou para Pedro? Sai do barco, sai do barco. Querido, quando a gente fala sobre zona de conforto, muitas vezes a gente pensa que a gente está num ambiente que a gente já conquistou tudo, já chegou onde a gente queria, e ali a gente está tranquilo, está em paz. Mas também, zona de conforto nos fala de quando você está numa situação e você está apegado à sua última esperança, você está apegado àquilo, você fala, eu lutei por isso a vida toda, se eu perder isso a minha vida não tem mais razão, se eu perder isso eu estou na miséria, isso é a última coisa que eu tenho. E Jesus fala para você, não, isso não é a última coisa que você tem, isso é a última coisa que você tem no mundo natural, mas o que eu tenho para você no mundo espiritual é muito maior do que isso. Deixa isso aí, esse seu mundinho, e vem para o meu mundo, que é o mundo de milagre, que é o mundo de transformação, que é o mundo do sobrenatural. Muitas vezes, querido, Deus quer que a gente largue a nossa última esperança. Lutei a vida toda por isso. Se Deus mandar você deixar, deixa, sai. Não se torne escravo daquilo. Venha ser livre fora desse barco em Jesus. Fora desse barco tem milagre, tem maravilhas, tem o sobrenatural de Deus. O barco fala de você, da sua capacidade, da sua limitação, da força do seu braço. Fora do barco, fala do sobrenatural, fala do milagre. E Deus pode estar te dizendo hoje, você está dizendo que isso é a tua última esperança. Não é não, eu sou a tua verdadeira esperança. A gente aconselha as pessoas, vai conversar com as pessoas, e as pessoas muitas vezes dizem, Dudu, já fiz de tudo, agora só me resta orar. Eu falou, querido, você inverteu as coisas. Você deixou a oração por último. Deixar a oração por último é entrar num barco sem salva-vidas. A oração é a primeira.
A oração é a primeira, a oração é que aciona o mundo espiritual, a oração é que te projeta para a verdade, a oração é que injeta fé em você. A oração tem que ser a sua primeira atitude, antes, durante e depois da tempestade. Não deixe de orar. Até quando, pastor, eu tenho que orar? Até o meu pedido ser respondido? Não. Você tem que orar. Você tem que orar até que a oração se torne um prazer, mesmo antes do seu pedido ser respondido. Quantos entenderam? Amém? Esse é o desafio, queridos. Esse é o desafio. O desafio é que você saia da sua zona de conforto. Jesus disse para Pedro: venha, deixe o barco e venha. Tenha coragem. Deixe tudo hoje e caminhe para Jesus. Amém? A última coisa que eu queria compartilhar com você, que eu achei tremendo nesse texto, achei impactante, eu vou compartilhar isso com você e depois nós vamos orar. A quarta coisa: na tempestade, seja ousado. Vira aí e fala para o teu irmão: meu irmão, a tempestade vai exigir de você uma ousadia sobrenatural. Sobrenatural. Olha isso aqui. Olha o versículo 28 e 29. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro subiu no barco. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Deixa eu te falar uma verdade: não tente encontrar Jesus de uma maneira natural. Não tente encontrar Jesus pela sua razão. Não tente encontrar Jesus através de um pastor, através de um padre. Não tente encontrar Jesus através do homem. Você só pode encontrar Jesus através da morte sobrenatural de Jesus, através da ressurreição de Jesus. Não existe outra forma de encontrar Jesus a não ser através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pedro falou assim. Pedro pensou: eu sou pescador. Qual o pescador profissional que não sabe nadar, querido? Principalmente naquela época. Qual era o pescador que não sabia nadar? É claro que Pedro sabia nadar. E Pedro estava no barco. E Pedro poderia ter falado assim para Jesus: Jesus, eu vou até, se for o Senhor, manda eu ir até aí ao Senhor, que eu vou pular agora desse barco, vou sair nadando e vou nadar até onde o Senhor está. Mas Pedro era muito maluco. Pedro falou assim: isso é algo sobrenatural. Isso é algo sobrenatural. E se é Jesus mesmo, Ele é sobrenatural. E eu não quero encontrar Jesus com a minha razão. Eu não quero encontrar Jesus com a força do meu braço. Eu quero encontrar Jesus através da minha fé. Jesus, se é Tu mesmo, manda eu ir ao Teu encontro andando sobre as águas. É ou não é loucura, queridos? É ou não é ousadia? É ou não é? Para de tentar alcançar Jesus com a força do teu braço. Você não alcança Jesus com seu dízimo. Você não alcança Jesus participando de um período de louvor. Você não alcança Jesus ouvindo uma pregação. Você alcança Jesus através da fé no sobrenatural. Crendo de maneira sobrenatural, acreditando, sendo ousado no meio da tempestade. Para de querer resolver os teus problemas com a tua mente, com a força do teu braço. Para de querer resolver os teus problemas escutando o conselho de homens. Queira resolver o teu problema sendo ousado e profetizando o sobrenatural sobre a tempestade. Começa a profetizar o sobrenatural sobre o teu problema. Começa a profetizar o sobrenatural sobre o teu cônjuge. Começa a profetizar o sobrenatural sobre os teus sonhos. E de uma maneira sobrenatural, você vai viver tudo aquilo que Jesus tem para você. Pedro foi inteligente.
Pedro foi ousado, Pedro foi corajoso, Pedro teve ousadia no meio daquela tempestade. Você só pode, no meio da tempestade, queridos, você só pode alcançar Jesus através da fé no extraordinário, no sobrenatural, nas coisas que só acontecem no mundo espiritual. Com Jesus é só através da fé, através da coragem, através da ousadia. Através da ousadia. Quem aqui já passou por tempestade? Amém. Quem aqui está passando por tempestade? Aleluia. Sabe qual é o tempo da duração da tempestade? O tempo da duração da tempestade é quando você tiver ousadia para sair do barco e andar sobre as águas, e andar sobre a tempestade. Jesus falou para Pedro: Pedro, venha. Jesus está falando com você. Venha. Quem vai ser o primeiro a se colocar de pé para vir? Deixa eu ver. Aê, cara, aê, glória a Deus. Venha, 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 venha. Jesus está falando para você: venha. Venha andar sobre a tempestade. Venha andar sobre as águas. Recachetere balaba, chetere balabás. O Espírito Santo vai te encher de ousadia. O Espírito Santo vai te encher de autoridade. Pode vir, pode vir. Venha. O Espírito Santo vai fazer você vencer o medo. O Espírito Santo vai te revelar por que você está passando essa tempestade. O que o Espírito Santo quer fazer no teu coração. O Espírito Santo está te chamando para ser um guerreiro. Porque quando você for ousado, quando você sair do barco, você vai se encontrar com Jesus. Mesmo que você tenha afundado. Alguns aqui afundaram. Alguns afundaram. E Jesus está te estendendo a mão agora, assim como estendeu para Pedro. E Jesus está te levantando agora. E Jesus está falando para você: não se preocupe com aquilo que te afundou. O que afundou Pedro foi o vento. Ele se distraiu com o vento. Talvez você tenha afundado por um pecado, por uma ofensa, por alguém que te traiu, por uma dificuldade financeira. Jesus está estendendo a mão agora para você. E Ele está te levantando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vai ter ousadia. E Pedro se encontrou com Jesus. E o que Jesus fez? Pegou Pedro, voltou para o barco e acalmou a tempestade. Você vai voltar para casa com Jesus. Você vai voltar para o teu barco com Jesus. E quando chegar lá, a tempestade vai se acalmar. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Mas é para aqueles que confiam, para aqueles que creem, para aqueles que querem ser ousados, para aqueles que querem falar como Pedro: Jesus, eu quero te ver, mas não quero te ver com os meus olhos naturais. Não quero te ver através de uma oferta ou através de uma pregação de um pastor. Eu quero te ver com os meus olhos espirituais. Eu quero te ver pela minha fé. E Jesus está falando para você: venha, venha, venha. Amém? Nós vamos orar. Mas antes, eu vou te dar um tempo para você adorar. E o Espírito Santo vai falar com você. E depois nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus.
Naquele barco tinha quantos discípulos estavam naquele barco? 12. 12 discípulos naquele barco. Houve milagre naquela noite? Houve milagre naquela noite. Quantos viram o milagre? Os 12. Os 12 viram o milagre. Mas quantos participaram do milagre? Só um. Só aquele que teve coragem de sair do barco. É muito bom a gente ver milagres, sim ou não? Mas Deus está te chamando hoje. Ele não quer que você veja um milagre. Ele quer que o milagre aconteça na sua vida. Jesus disse para Pedro: vem. Pedro saiu do barco. E vou falar uma coisa para vocês, é entendimento meu. Se todos os 12 tivessem saído do barco, pastor Paulinho, os 12 tinham andado sobre a água. Tinha ou não tinha? Os 12 tinham andado sobre a água, porque os 12 eram discípulos. Os 12 eram filhos. E Deus não ia deixar um filho afundar e outro andar. Se os 12 tivessem saído, os 12 tinham vivido o milagre. 11 viram, mas só um viveu. Só um andou sobre as águas, porque saiu do barco, ouviu Jesus falar: venha, venha. Amém. Tem pessoas que precisam tomar decisão, e você está com medo dessa decisão. Eu não sei se é decisão sobre um negócio, eu não sei se é decisão sobre se afastar de alguém, eu não sei que tipo de decisão é, mas você está com medo. Jesus está falando: eu vou estar contigo, vem, eu vou te dar coragem. Está te faltando coragem para tomar a decisão, você está com medo, e Jesus vai colocar coragem no teu coração, para você tomar a decisão que você precisa tomar. Estou falando com alguém aqui? Levanta a mão. Ô glória, ô glória. Jesus vai colocar coragem no teu coração, para você tomar essa decisão que você precisa tomar, para você deixar isso que você precisa deixar, e não está tendo coragem. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa pessoa que está em casa agora, Pai, toma agora a vida dela nas tuas mãos. Deus está entrando aí na tua casa agora. Deus está te abraçando agora. Deus está te tomando nos braços. Você não vai morrer afogado. Você não vai morrer nessa mágoa, nessa dor. Você não vai morrer nessa culpa. Deus está te levantando agora. Ele está colocando a mão dele no teu coração. Ele está agora te levantando. Ele está agora colocando perdão, libertação na tua mente agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma cada pessoa aqui nas tuas mãos. Toma cada pessoa aqui nas tuas mãos. Toca agora, renova, Pai. Renova, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toma agora nas tuas mãos. Liberta agora. Traz agora a tua força, a tua coragem. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa família. Traga cura agora. Eu profetizo cura sobre vocês. Eu profetizo cura agora. Cura agora. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toma teus filhos aqui. Pai, em nome de Jesus. As pessoas estão com medo, Pai. As pessoas estão vendo a tempestade, mas Jesus está indo ao teu encontro agora. Jesus está indo ao teu encontro agora. E Ele fala: venha, venha, venha. E eu sei que você está indo ao encontro de Jesus. Eu sei que você está indo ao encontro de Jesus. Jesus está colocando agora a mão no teu ombro. E Jesus vai entrar na tua casa com você. Jesus vai lá entrar na tua casa. Quando você se deitar na tua cama, Jesus vai estar lá na tua cama. Jesus vai estar na tua cama com você. E aqueles problemas que estão lá na tua cama, Deus vai falar contigo a respeito deles. Você não fala desses problemas com ninguém. Está lá na tua cama. Quando você deita, você se encontra com eles.
Jesus vai estar lá para te tirar desse barco. Jesus vai estar lá para te tirar desse barco. Quantos creem nisso? Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, Pai, toma teus filhos nas tuas mãos. Eu sei, Pai, que nessa noite a tempestade vai se acalmar. Em nome de Jesus, Paulinho. Glória a Deus, glória a Deus. O extraordinário daquilo que aconteceu nesse lugar é acessível aos 12 discípulos. Um teve coragem. Eu não digo só coragem, mas ele foi ousado. Não só digo sobre ousado, mas ele tomou uma decisão. Que você saia daqui dessa noite tomando uma decisão na sua vida, de não só ver e não querer só olhar para o milagre, mas você participar do milagre que Deus está realizando em 2021, que Deus está realizando neste tempo, para nossa casa, para nossa família, em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu queria que desse uma grande salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus onde você está. Aleluia! Amém, 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 amém.